E é legal isso, porque a cozinha também chama pais, filhos, tios, avós, e traz esse clima, até para discutir algo que a gente gosta, que é estudar. E aí, com quase um mês de volta às aulas, não é? Tudo organizado, que tal pensar agora em planejar melhor a rotina de estudos da criançada? É possível e pode ajudar bastante no aprendizado. Agora, quais são os caminhos, né, para a gente conseguir essa organização? A psicopedagoga Carolina Scarabucci está aqui comigo, né? Tava com saudade dela. Obrigada por ter vindo. Essa receita, vou te dizer. Nossa, aí a gente corre uns 2 quilômetros na esteira para poder tirar um desse, mas feliz. Tá feliz da vida, feliz, né? Carol, me conta, porque agora está tudo organizado, material escolar, o pessoal já se adaptou na escola, é importante a organização dos estudos, por quê? Bem, em todos os setores, na verdade, né? Se a gente for pensar de uma forma neurocientífica, o nosso cérebro precisa de organização. Saúde mental é organização de quê? De emoções, né? A sua saúde física, aquilo que você pensa, aquilo que você tem no seu dia a dia. Quando isso está organizado, a gente tem um equilíbrio, né? E para o estudo não vai ser diferente. A gente tem um corpo que favorece esse aprendizado e tudo aquilo que a gente tem à nossa mão para que a nossa rotina seja o mais tranquila, o mais, né, harmonioso possível, passa por um processo de organização e planejamento. E isso a gente vai mostrar para vocês, a Carol trouxe para a gente um exemplo de como que você pode fazer isso na sua casa da melhor forma possível. Isso vai trazer alívio, menos apreensão e mais gosto pelo momento de estudar? Porque, na verdade, você consegue ter uma previsão do que vai acontecer. Para crianças isso é extremamente importante, não é somente por conta da rotina, mas você dá previsibilidade do que ela precisa fazer, né? Então, quando ela olha um quadro em que está organizado o que deve ser feito, né? E aí, lógico, o adulto mediando, ensinando como processar, né? Fazer toda essa organização, ela consegue ter maior direcionamento, porque se a gente for pensar em organização e planejamento a nível neurocientífico, a criança, na verdade, ela só vai estar madura para poder entender isso após os 8 anos de idade. Então, o adulto precisa de ensinar o como fazer. E é algo que a gente vê que hoje a escola também falha um pouco no ensinar a estudar. Então, esse processo de organização que a gente tem no quadro, né, que a gente trouxe para vocês, é uma forma de ficar visível, né? Então, a criança vai ter sempre contato com ele e vai ter essa previsibilidade. Olha, eu tenho que fazer isso para a semana que vem. Então, o adulto vai estar, vamos sentar e vamos estudar, né? Então, até esse processo é extremamente interessante para a criança ali no seu início, no primeiro aninho mesmo, para poder ensinar como é sentar, ter um tempo de estudo, né, fazer a tarefa, ter uma agenda, como organizar uma agenda, né? E quando a gente tem esse quadro, visualmente falando para a criança, ela consegue sempre estar se lembrando, né? Tendo momentos em que, olha lá, eu tenho que fazer o trabalho para a semana que vem. Então, consegue organizar a família desse jeito. Eu quero trazer, então, esse quadro que a Carolina Scarabucci, né, montou para a gente. Podemos colocar aí no ar, pessoal, para que o pessoal de casa tenha, né, atenção ali. Você dividiu o quadro em alguns critérios. Como é que foi isso, Carol? Isso aí é um quadro de rotina para uma criança que tem 2 turnos de horário, né? Então, a gente tem em cima esse horário de segunda a sexta-feira, que são os horários de aula, né? Então, vai colocar ali história, geografia, o horário da escola mesmo. E à tarde, quais são as atividades que são feitas no contraturno? Então, a aula de inglês, né, a natação, né, o esporte. Por quê? Porque aí você vai saber qual é o tempo de estudo que essa criança vai ter. Então, por exemplo, geralmente eu sempre indico começar a ter uns 30 minutos após o almoço e depois iniciar com tarefa. Então, a criança começa primeiro a pegar a agenda e ver as tarefas que têm que ser feitas. Ela terminou a tarefa, aí a gente pensa em 1 hora ou 1h30 de estudo complementar para disciplinas específicas, né? E aí, no quadro mesmo, a gente tem, por exemplo, provas, né? Então, quando tem prova, você pode colar um post-it com as datas e as páginas. Então, conforme a prova vai acabando, ela vai tirando o post-it, né? Aí até terminar as datas, porque geralmente a escola passa com antecedência. Então, ele já coloca lá as datas com a matéria, então a criança chega, eu tenho prova disso, então eu tenho que estudar, tal, né?
Não há outra área que ele coloca ali trabalhos. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho para a semana que vem de história. Então, tá lá o avisozinho com o post-it colorido, né? As crianças e adolescentes gostam disso e visualmente é muito bom o recurso, né? Então, você coloca lá, trabalho para dia tal, de ciências, página tal e tal. Aí a criança vai lá, terminou de fazer, antes de terminou, acabou, colocou a pasta dentro da mochila com o trabalho, tira o papel. Porque significa que está dentro da mochila e não tira mais. Para não ter aquele negócio, eu esqueci em casa, deixei em cima da mesa. Não, você só pode tirar o post se estiver dentro já da mochila. E mantenha, né, lá, mesmo que levar uma semana, vai ficar lá uma semana. Né? E a outra área é uma área de atenção, que é aquele negócio, eu preciso levar uma tela para aula de artes para amanhã. Pode então, colocar aí de novo, pessoal, por favor, para acompanhar o raciocínio aqui da Carolina. Então, você colocou lá, outros pontos de atenção. Atenção. Aí tem um post com levar tarefa 30x40 para quinta-feira. Então, ele está lá como uma forma de lembrar tanto a criança quanto a família que ele tem que comprar. Então, comprou, já está comprado, beleza, tirou o post-it. Né? Então, são formas que você tem de organizar a família e a criança. Esse quadro, geralmente, ele fica no quarto da criança. Mas é possível também que você tenha um parecido desse ou em menor tamanho numa geladeira da cozinha, pregado lá, que hoje tem aqueles quadros imantados que você pode colocar lá. Então, coloca lá com uma forma para a própria mãe, porque geralmente assim, né, você fala assim, mas a criança que tem TDAH não vai lembrar. Geralmente, se a criança tem, um dos pais vão ter, porque tem um caráter genético muito grande. Então, já ajuda também o pai a lembrar, com aquele tanto de coisa no dia a dia, né? Ele também vai poder lembrar, né? Então, é uma forma de gerenciar, de gestar mesmo o estudo da criança e dos próprios pais, para que ele veja, olha, hoje ele tem aula de matemática, mas o caderno de matemática está aqui, ou seja, ele esqueceu o caderno, né? Então, a gente consegue ter um melhor controle para poder auxiliar a criança nesse processo, desde o inicinho até o final, que ele já vai ter autonomia, ele mesmo vai apagar, ele mesmo já vai fazer sem a ajuda do adulto, que é isso que a gente quer para a criança nos estudos, que ele tenha autonomia, que ele consiga fazer sozinho, né? Eu achei essa dica do quadro sensacional e rapidamente, com esta organização para cada criança em casa, criança, adolescente, o jovem na universidade também, sim, a gente vai perceber aos poucos uma melhora no assimilar os conteúdos? Sim, porque uma vez que você tem um cronograma, uma organização de estudo semanal e cumpra essa organização, você vai estar sempre atualizado, igual eu falei, né? Você vai estudar pelo menos 1h30, um pouquinho, uma disciplina. Então, se você tem já uma prática antecipada, você não vai ter problema com o trabalho, não vai ter problema com a arguição, não vai ter problema com prova surpresa, com nada disso. Né? Então, você está sempre antecipando, como se diz, acaba sendo previsível o que você vai precisar de fazer, você não vai ter tantos percalços no meio do caminho. A gente tem até um e-book que nós lançamos bem no inicinho agora de volta às aulas, que é falando sobre isso, não somente essa organização do quadro, mas também quais são os métodos que você pode estudar. Então tem método Cornell, né? Tem a forma que você vai dividir a folha do caderno para poder fazer um bom resumo, as fichas catalográficas, então assim, para realmente auxiliar tanto o estudante quanto a família. Fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. Exatamente. Né? E vai seguindo nesse processo para sempre, porque estudar é para sempre. Contínuo. Carol, obrigada, adorei te receber. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala de algum dos métodos aqui pra gente. É uma coisa bem interessante. A gente combina. Obrigada. Claro, obrigada a você.